Olá, seja muito bem-vindo ao canal Quiz Pop. Você consegue responder a essas perguntas de conhecimentos gerais que todo adulto deveria saber? Se você quer saber se está por dentro de tudo, proponha um jogo com a família ou com os seus amigos. Faça este quiz com perguntas de conhecimentos gerais e confira as respostas. Então, bora pro quiz! Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? A quantidade de sangue varia de pessoa para pessoa. O volume de sangue é entre 7% e 8% do peso corporal. Assim, um adulto com 50 e 80 quilos pode ter entre 4 e 6 litros de sangue. Portanto, 4 a 6 litros é a alternativa que compreende a quantidade mais próxima de adultos com pesos diferentes. De quem é a famosa frase, penso, logo existo? Je pense, donc je suis, é a frase original, escrita em francês, do filósofo René Descartes. Ela resume o pensamento e o método de Descartes, para quem tudo tem início na dúvida. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Francisco Canhos é o nome do homem que, na década de 40, desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em Jaú SP. O aparelho vinha sendo desenvolvido desde os anos 30, mas apresentava riscos de curto-circuito. Quais o menor e o maior país do mundo? O Vaticano, sede da Igreja Católica, tem apenas 44 hectares. A Rússia, localizada em 2 continentes, Ásia e Europa, tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? João Belchior Marques Goulart foi o 24º presidente do Brasil, cujo período de governo compreende os anos de 1961 a 1964. Qual o grupo em que todas as palavras foram escritas corretamente? Estas palavras são exemplos de barbarismo, um vício de linguagem em que as palavras são pronunciadas ou escritas incorretamente. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir a Bíblia? Dom Quixote de Miguel de Cervantes é um clássico da literatura espanhola. A obra foi escrita em 2 partes, uma em 1605 e a outra em 1615. Quantas casas decimais tem o número π? Ao longo dos tempos, vários estudiosos têm se dedicado a calcular o número π, e já chegaram ao número de 5 bilhões de casas. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Os últimos elementos foram adicionados à tabela periódica em 2016.
Eles são 113, Nihonio, 115, Moscóvio, 117, Tenessino e 118, Oganessonio. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? No Japão, a expectativa de vida é em média 84 anos, enquanto na Serra Leoa é 53 anos. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, combinado? O que a palavra Legend significa em português? Legend, que parece significar legenda, faz parte do grupo dos falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras de línguas distintas que apresentam semelhanças na grafia ou na pronúncia, mas cujos significados são diferentes. Outro exemplo é costume, que significa fantasia. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? Uma partida de futebol conta com um número máximo de 11 jogadores e mínimo de 7, contando com o goleiro. Quais as duas datas que são comemoradas em novembro? A Proclamação da República é comemorada no dia 15 de novembro, data em que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, data em que Zumbi dos Palmares morreu, em 1695. Quem pintou Guernica? Pablo Picasso pintou Guernica, uma das suas obras de maior destaque, em 1937. A pintura, feita em óleo sobre tela, retrata o bombardeio à cidade espanhola Guernica em 26 de abril de 1937, a quando da Guerra Civil Espanhola. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? Essa é uma questão que se fundamenta na ótica. Ela é calculada com base na distância do Sol em relação à Terra, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Qual a nacionalidade de Che Guevara? Conhecido como um dos líderes da Revolução Cubana, ao lado dos irmãos Fidel e Raul Castro, Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino? Antigamente, a altura era de 1,98 metros. Atualmente é 2,43 metros para jogadores adultos masculinos e 2,24 metros para jogadores adultos femininos. A altura da rede também varia de acordo com a idade dos jogadores. Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo?
Considerada a protetora da floresta, a caipora assusta os caçadores, os quais levam-lhe fumo de corda. O fumo é deixado junto a um tronco de árvore com o intuito de agradar a caipora para, assim, os caçadores poderem caçar. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Foi no Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio do atrito de pedaços de madeira e pedra. Qual das alternativas abaixo apenas contém classes de palavras? Classes de palavras são palavras que se organizam de acordo com as suas funções na língua portuguesa. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, preposição, adjetivo, pronome, artigo, numeral, conjunção, interjeição e advérbio. Quantas respostas você conseguiu acertar? E aí, quantas respostas você conseguiu acertar? Estou curiosa para saber. Deixa aqui nos comentários. Valeu por assistir até o final. Te vejo no próximo quiz. Obrigada pelo seu apoio e até logo!